Agora, refletindo a palavra com o Padre Cícero José. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, sexta-feira, na oitava da Páscoa, reflexão da Palavra de Deus para o seu dia. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da terceira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos. Ele se manifesta no mar de Tiberíades. É o mesmo mar da Galileia, o lago de Genezaré, local também onde Jesus disse a Maria que os encontraria. É exatamente onde foram chamados por Jesus. Tudo havia começado à beira daquele lago, mas Jesus foi morto. A crise tomou conta do grupo. Eles ficaram desorientados, sem esperança. Eles voltaram para suas casas tentando compreender tudo o que aconteceu e querendo encontrar um rumo. E lá estavam Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. E quando Pedro diz vou pescar, é como se ele estivesse tentando voltar à vida que tinha antes de conhecer Jesus, vida de pescador. Podemos observar que Pedro não chama seus companheiros, eles que se dispõem a acompanhá-lo e dizem, também vamos contigo. Esse relato lembra muito a pesca milagrosa. Nessa noite também eles não pescaram nada. E nem tinham como, eles estavam atormentados e faltava-lhes o elemento essencial que é a presença de Jesus, a certeza da ressurreição de Cristo. Sem essa certeza, na nossa vida, todo o trabalho se torna vazio. Ao amanhecer, eles retornaram e Jesus estava de pé na margem do mar. E os discípulos não reconheceram Cristo, apesar do amor que tinham por ele. Estavam sofrendo e não tinham motivação para dar continuidade à missão que Cristo lhes tinha confiado. O fracasso da pesca no Evangelho de hoje é o símbolo da desilusão, da infecundidade, da ação na ausência de Jesus. Jesus aparece mais uma vez para devolver aos apóstolos a coragem e a fé e diz a eles: lançai a rede à direita da barca e achareis. E como da primeira vez, 3 anos atrás, quando tudo começou, eles obedecem e a pesca é abundante. O milagre acontece. Pegaram uma grande quantidade de peixes que não conseguiam puxar a rede. A abundância da pesca significa o trabalho missionário de todas as nações, fazer discípulos. E João diz a Pedro: é o Senhor. João, o discípulo amado, reconhece Jesus. Nem a sua presença física, nem a sua palavra foram capazes de fazer os apóstolos identificá-lo. Foi a pesca abundante. O sinal que abriu os olhos do discípulo que Jesus amava. Pedro, que parece ter feito muita coisa sem pensar, foi o único que se vestiu e se jogou no mar para ir ao encontro de Jesus. Nada perguntaram, mas tinham a fé e a certeza de que aquele homem era Jesus. Depois de Jesus mandar, Simão Pedro retornou às redes, assumindo a sua função de pastor. E mais uma vez, Jesus partilha o pão e o peixe entre eles e nos convida também a participarmos dessa partilha. E não podemos esquecer que já pedimos a Ele: Senhor, fica conosco. O pão e o peixe são um sinal eucarístico. O peixe assado simboliza aquilo que Cristo sofreu e o pão que Ele é o alimento descido do céu. A todos nós, Jesus diz neste dia da Páscoa: lançai a rede, isto é, estai a serviço da minha missão redentora entre os vossos irmãos, os homens. Para esta missão nos envia a Eucaristia, que celebramos em nossas comunidades. Jesus nos dá a missão, mas assim como os apóstolos, nós precisamos de sua presença e a encontramos em sua palavra nos momentos de oração em silêncio. Assim poderemos ouvir sua voz e o que ele tem a nos dizer. E como Pedro, não devemos parar diante das possíveis loucuras que venhamos a cometer. Lembremos que somos humanos, estamos indo em busca dele, e sendo obedientes a ele, nossa missão será abençoada. Que os evangelhos dessa semana estejam nos ensinando ainda mais o quanto precisamos de Jesus para nos orientar e fortalecer. Não desanimar diante das tristezas, reconhecer o Mestre e ir ao seu encontro, assumir o posto de pastor, estando sempre a serviço,
foram virtudes do servo de Deus, Padre Cícero Romão. Ele trouxe em sua missão essas virtudes porque colocou Jesus ressuscitado, aquele que alimenta a caminhada, no centro de sua vida. Quando Jesus pediu para ele cuidar do povo, imediatamente ele fez como Pedro, agarrou a rede da missão e começou a pescar, reunir, acolher, escutar e orientar os filhos de Deus de todos os lugares, para que cada um pudesse participar do banquete que o Mestre preparou. O servo de Deus, Padre Cícero, é exemplo de igreja que reconhece o Senhor, que corre ao seu encontro e que cumpre a missão para a qual foi enviada. Portanto, queridos irmãos e irmãs, sejamos luz. Encontremos o Senhor, fortifiquemos nossa coragem e alimentemos nossa fé. Assim teremos as graças necessárias para bem viver. Recebam minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre. E juntos nós somos mais fortes. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua família e a missão que você assume. Amém.